Olá! Hoje vamos direto ao ponto para desvendar um dos conceitos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais cruciais da psicanálise lacaniana, o tal do desejo do analista. Para começar, a gente parte desta pergunta, que é bem provocadora e que está, assim, no coração da teoria de Jacques Lacan. E olha, a resposta não é nada óbvia. Na verdade, ela é o que define toda a prática clínica. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o desejo do analista não tem absolutamente nada a ver com os desejos pessoais de quem analisa. Não se trata de querer curar, de dar conselhos ou muito menos de julgar. É outra coisa, uma categoria totalmente diferente. Beleza. Então, se não é um sentimento pessoal, o que é afinal? Bom, é aqui que a gente começa a aprofundar de verdade. Para o Lacan, é exatamente isso, uma função. Uma função muito disciplinada, uma postura ética que estrutura toda a análise. O ponto-chave não é o que a pessoa do analista quer, mas sim o lugar específico que essa pessoa ocupa dentro do tratamento. E essa citação de Lacan é muito forte, né? Ela coloca esse conceito não como uma simples técnica, mas como o eixo mesmo, o pivô de toda a ética da psicanálise. É a peça que sustenta o processo todo. Na prática, essa postura ética significa que o analista se recusa ativamente a ocupar a posição de guia, de mestre ou de conselheiro. O objetivo, de jeito nenhum, é dizer à pessoa analisada como ela deve viver. Tá, mas para entender por que essa função é tão importante, a gente precisa olhar para o palco onde o drama todo da análise se desenrola. E esse palco é a transferência. Pensa assim, a pessoa chega na análise com uma demanda. É um pedido de felicidade, de respostas, de alívio. E o que ela faz? Ela projeta no analista a ideia de que ele tem as respostas que faltam. É aí que o analista é colocado nessa posição que Lacan chamou de sujeito suposto a saber. A crença de que esse outro, no caso o analista, detém a chave para o seu sofrimento. Essa dinâmica é central. Olha só como funciona. Primeiro, a pessoa direciona sua demanda ao analista. Com isso, o analista é colocado nesse papel de quem tem a chave. E é justamente através dessa demanda que o desejo inconsciente da pessoa começa a se articular, a dar as caras. Certo. Então, como o analista responde a essa demanda tão intensa sem cair na armadilha de virar o mentor? A resposta de Lacan é surpreendente, ocupando o lugar do vazio. É aqui que o desejo do analista entra em cena. Ele se manifesta exatamente nisso, na recusa. Na recusa em satisfazer a demanda da pessoa por uma resposta direta, por uma solução rápida. Então, em vez de dar respostas, o analista oferece um vácuo, um espaço em branco, silencioso, livre dos seus próprios ideais, preconceitos, desejos. É um lugar de escuta radicalmente pura. E ao ocupar esse lugar vazio, o analista se torna o que Lacan chamou de semblante de objeto A. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia não é ser o objeto do desejo, mas sim encarnar a causa do desejo. É como ser o espaço vazio que provoca o desejo, que coloca ele em movimento. E essa citação amarra tudo. Esse vazio, que não é um vazio qualquer, mas um vazio calculado, é o que permite que a verdade singular da pessoa em análise finalmente encontre um espaço para emergir e ser ouvida. E tudo isso nos leva ao objetivo final dessa postura clínica, que é toda cuidadosamente construída. Lacan dizia que o desejo do analista busca alcançar a diferença absoluta. E o que isso quer dizer? Significa criar as condições para que a pessoa possa confrontar o que há de mais único, mais singular nela mesma, para além de qualquer norma ou ideal social. O efeito disso é uma virada de chave. O foco deixa de ser o que será que o analista quer de mim e passa a ser uma pergunta para si. A pessoa para de tentar decifrar o analista e finalmente se volta para o próprio inconsciente. A pergunta é devolvida à sua origem. E por que isso tudo é tão importante? Bom, porque é o que permite que a pessoa em análise entre em contato com a verdade do seu desejo inconsciente. É o que faz o processo ir além de um simples alívio de sintoma para mexer na estrutura mais profunda. É, no fim das contas, a operação que desperta o desejo do próprio paciente e, com isso, o torna responsável por seu desejo, em vez de ficar culpando um outro. No final, toda a função do desejo do analista leva a essa questão ética fundamental que Lacan formulou de um jeito genial. O foco se volta
totalmente para dentro, para uma conclusão que pode ser realmente transformadora. Porque o que está em jogo aqui não é a busca pela felicidade, mas sim a responsabilidade que cada um tem pelo próprio desejo.